A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal. No programa de hoje nós vamos bater um papo com o cantor, compositor, produtor e pensador Rômulo Frois. Aos 50 anos, ele está comemorando 35 anos de carreira e lança 2 álbuns ao mesmo tempo, Aquele Nenhum e Ó Nós. Os 2 trabalhos se complementam e se chocam. Rômulo também faz uma homenagem póstuma a seus pais. Um papo sobre as redes sociais e as plataformas de streaming, direitos autorais e propostas musicais. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui com a gente. Receber é um modo de dizer, né? Eu sempre falo isso, eu penso que eu estou no estúdio. Mas não estou no estúdio, ainda estou remotamente. Vou ficar por um tempo ainda. Mas estamos recebendo... com muito prazer, o querido Rômulo Frois, cantor, compositor, pensador, né? Também tudo isso, professor, ele está dando aí uma série de workshops também, né? E está lançando aqui aos 50 anos de idade, recém-completos, né? Cinquentinha, são 35 anos de carreira artística, de lançamento de discos, 20 anos de trabalho solo, né? E agora está lançando, porque ele não para de jeito nenhum, lançando 2 discos. E ele vai explicar depois o que são esses 2 discos. Aquele Nenhum e o Ó Nós. São 2 discos ou são 2 discos em um? O repertório é igual? É parecido? Como é que é isso? Já começa, o Rômulo já começa agitando, até para explicar o trabalho dele, já começa bagunçando, né, todas as ideias. E é muito legal porque o Rômulo tem essa questão da inquietude, né, do artista que quer sempre procurar coisas novas, buscar, né, outras sonoridades, buscar novos trabalhos, não ficar, como a gente chama hoje em dia, da zona do conforto, né? Sair à luta, tentar fazer coisas novas, buscar, enfim. Você faz a sua trajetória é assim, né? Depois desse elogio, né? Vamos começar. Bem-vindo mais uma vez. Mais uma vez, bem-vindo aqui à rádio e YouTube. Nós estamos agora no YouTube, né? Você sabe, diretamente no YouTube. Outro dia falamos de você aí, Jades Macalé, as figuras todas que você... Sim é um professor, esse sim é um professor. E ele também gosta, como você, tem uma semelhança, né? O cara busca sempre né, o caminho menos fácil, né? Buscar o caminho da sua inquietude musical mesmo, é a coisa do artista bem legal. Bem-vindo, Rômulo. Obrigado, e eu vou devolver o elogio, né, Colibri? Sempre um prazer aqui. Eu já nem me lembro mais quantos discos eu já lancei aqui no seu programa, desde o primeiro que eu fui aí. Eu acho que deve ter sido o disco com o César Lacerda, aí depois eu voltei com o disco do Nelson, depois eu voltei com o disco das Horas e cá estou de Fora novo, a música da Elza que você fez, que eu sempre obrigava você a cantar. Exatamente, exatamente. Então, é um grande prazer. Não imaginava que um ano depois, porque eu vim aqui junto com o Guilherme Held, exatamente, em maio de 2020. Eu não imaginava que em agosto de 2021 nós estaríamos ainda no YouTube, ainda remoto, impressionante. Mas e eu ainda estranhando, falar, estamos aqui, estou recebendo, ainda falo. Né? Porque para mim eu já estou me acostumando, viu, Rômulo? Você, eu acho que é a mesma coisa, né? Se acostumar a trabalhar remotamente. Você fez esses 2 trabalhos de forma remota. Quase remotamente. Eu só não fiz mais remotamente por minha ignorância, porque eu poderia ter feito eles todos em casa, assim. Mas eu fiz todos só no momento de pandemia mesmo, você fez um momento de isolamento, né? Isso que é. Agora, Rômulo, eu queria que você contasse, antes de a gente falar do disco, tem muita coisa que você vai contar para nós, e também vamos dar uma passeadinha pela sua discografia, que sempre tem vídeos legais para apresentar, as músicas, você vai contando cada uma delas e tal. A gente faz aquele que você já sabe no começo, né? Passou, então, foi em maio do ano passado, estamos em agosto, e você... uma trajetória toda, aconteceu muita coisa na sua vida, muito triste, se você quiser comentar ou não, e aí a questão do isolamento, da pandemia, de como os artistas estavam se virando naquele momento, você mesmo fez uma reflexão da dificuldade e do que viria pela frente,
já percorremos um caminho, não sabemos o que vai acontecer para frente. Se a gente pode marcar um show do Rômulo Frois para o ano que vem, não sabemos se vai dar, se vai estar todo mundo vacinado, se vai ter condição. Enfim, eu queria que você desse um panorama desde maio do ano passado até agora, do que aconteceu com você profissionalmente. Você está lançando trabalho, isso é muito bom, e as questões pessoais também que te afetaram aí, né? Não é fácil. Conte aí. Pois é, né, Colibri? Aconteceu o pior, né? A minha mãe, em março desse ano, ela já havia tomado a primeira dose da vacina, tinha chegado finalmente para ela, mas 8 dias dela tomar a primeira dose, ela contraiu o Covid e ela morreu 13 dias depois. Assim, a vacina não deu conta, foi bem naquela, já nem me lembro mais se era a segunda ou terceira onda, mas quando o bicho pegou mesmo realmente ali no mês de março, abril. E é isso, né? E aí tudo que eu havia feito, toda a proteção que eu havia feito para ela e o tanto que eu não estive com ela no ano que passou. A última vez que eu tinha visto a minha mãe tinha sido dia 30 de dezembro, quando ela completou 80 anos. Aí a gente fez uma festa só entre a gente, testou e não sei o quê, e vimos ela. Depois eu não a vi mais. Fui ver ela só, né? Depois nessa coisa trágica. Então é isso, é quase como uma. Eu me lembro que eu fiquei muito. Já tem vai fazer 4 meses agora. Eu me lembro muito assim. Se eu fosse uma pessoa mais errada e mais né, não é nem negacionista a palavra, mas a impressão que eu tinha é que assim, cara, eu fiz tudo certo, eu fiquei em casa, eu paguei o preço por tudo, eu fiquei sem trabalhar, eu inventei novos jeitos de trabalhar, eu não via minha mãe para proteger ela. Enfim, eu fiz o meu papel nessa coisa toda, esse papel coletivo, né, que é o de se proteger, o de proteger o outro. Fiquei em casa, eu, minha mulher e minha filha, todos tomando muito cuidado, e minha mãe morreu. Ainda assim, a minha mãe morreu. Então, foi uma sensação muito de fracasso, assim, tipo, a gente não conseguiu, né? A gente não... E ela tomou a primeira dose. Então, ainda chegou a vez dela, né? Faltou pouco, assim, né? Faltou, porque minha mãe, tirando os 80 anos, ela não tinha comorbidade nenhuma. A única comorbidade dela era ser uma octogenária. Mas a minha mãe estaria viva. Minha mãe não era doente. Minha mãe não tinha doenças. Ela era cega, porque ela ficou cega há uns 10 anos atrás. Não é cega de nascença, mas ela ficou. Mas, enfim, cegueira não é comorbidade para a Covid. Claro. A comorbidade dela era os 80 anos. Então foi muito duro, assim, né? Foi muito revoltante. Graças a Deus que ela foi cuidada, porque também estava num momento que não tinha UTI, que as pessoas não conseguiam se internar. Minha mãe foi internada, minha mãe foi tratada, o médico ótimo. Então, por esse lado, acalenta um pouco, né? Porque tinha gente morrendo porque não tinha médico. Tinha nem gente, era atendido, né? não era atendido, que não tinha oxigênio, que não tinha... Foi naquele auge, eu me lembro que eu ficava contabilizando uma espécie de... Jornal Nacional, né? Aí todo dia eu ficava assim, era um negócio muito louco, era uma coisa meio doente, né? Hoje foi 1.000, hoje foi 1.500, hoje foi 1.800, hoje foi 2.000. O dia da minha mãe, acho que foram 4.000, sei lá, o dia que minha mãe morreu, né? E sendo que a minha mãe, só um dado, né? O médico lá da coisa, quase como um presente, ele disse que ela não morreu de Covid, que a Covid já tinha sido curada. O nosso médico particular falou que isso não tem nada a ver, ela morreu, se ela não tivesse pegado Covid. Isso para dizer que não são 550 mil, é mais. Muito mais, tem uma subnotificação, né? A minha mãe não está, né? Minha mãe não está lá Covid, ela não morreu de Covid, morreu de outra coisa, mas é óbvio. Então, teve isso, né, Colibri? Teve essa coisa que Nossa, dureza. Irene, né? O nome da sua mãe, Irene. Dona Irene. Eu penso muito no Nelson Cavaquinho, que está aqui em cima. Tem lá, ó, o dia que ele morreu, são os 3 jornais do dia que ele morreu, em 86, aqui, essas 3 manchetes de jornal aqui. Ele falava muito da espanhola, o Nelson Cavaquinho, e ele falava muito dos parentes que ele perdeu na espanhola. Eu me lembro dele falar assim,
os caminhões de cadáveres que passavam pelo Rio de Janeiro e tal. Eu vou falar da Covid daqui a 20 anos, se eu estiver por aqui, espero que eu esteja. Claro. Vai ser sempre assim. A Olga, minha filha, vai falar: não, perdi minha avó no coronavírus, né? Então vai virar um marco na minha vida, é um marco na vida de todos nós. Claro, mas na minha tem esse marco fundamental, assim, da né? sua Tipo, mãe e dos amigos também que se foram, né? A gente tem isso aí, exatamente. trágico, e não poder ir nem dar ídolos da música que se foram também, né? E não poder fazer aquela incríveis. homenagem finalzinho, por mais que seja uma Isso. coisa Exatamente. protocolar, digamos. A minha mãe... Você vai lá no velório e tal, protocolar, mas sempre você está lá, né, com os amigos, com os parentes. É uma forma de... A minha mãe um era conforto, muito... sei lá, né? A minha mãe era muito popular. Muito. Minha mãe... Não sei se todo mundo fala isso da própria mãe, né? Mas eu vou dizer. Minha mãe era a melhor pessoa que eu conheci na minha vida foi minha mãe, assim, no sentido da pessoa boa. Talvez a Nausete concorra com a minha mãe, da pessoa da alma boa, da pessoa livre de pensamentos ruins, da pessoa realmente interessada no outro, realmente preocupada com o outro, com o mundo, tal. Ela me ligava todos os dias da vida dela. Até hoje em dia, de vez em quando, eu acho que tem alguém me ligando, tal. Então, o velório da minha mãe teria sido um evento histórico, assim. O bairro inteiro teria ido, a cidade do interior onde ela morou até, enfim, pouco tempo. Sei lá, acho que a igreja inteira, ela era muito católica, né? Acho que, sei lá, 28 Que padres. bairro que ela estava morando? Lá no Imirim, na Zona Norte. Imirim, Zona Norte. Ela voltou a morar na casa onde eu nasci, assim, porque o meu pai morreu há 3 anos atrás ou 2 anos atrás, e como eu disse, ela era cega, a gente trouxe ela de volta lá de Itu, né? E aí, por uma coincidência maluca, ela foi morar na casa onde eu nasci, em 71, ela voltou para essa casa. Então é isso, não teve esse ritual, que seria um ritual, eu tenho certeza que ia virar uma festa, porque minha mãe era muito engraçada. Tanto que um monte de gente fica mandando vídeo para mim de piada de WhatsApp, que ela ficava mandando para os outros. Começava o dia mandando piada. Então, além de tudo, isso que você falou, né? Não teve o ritual. Que dos amigos a gente não tem. Parece uma coisa assim protocolar, né? Você não pôde ir lá no velório e tal, mas é sempre um conforto para a família, para os amigos, parentes. Você está lá. Eu descobri com a minha mãe. Um abraço e tal. Aí você fala, vai resolver, vai ajudar? Não ajuda, mas você vai ajudar os que estão aqui, mas né? Ajuda. Mas ajuda sim. O filho, né? Enfim, a família. Eu tô há 4 meses. Eu estou há 4 meses velando ela. Por acaso aconteceu do irmão dela também falecer há umas 2 semanas atrás. Não de Covid, faleceu por outro motivo. E porque não era Covid, poderia ter lá um velório, fizeram um velório só para a família, num lugar que só tinha família, numa casa dessas de velório, não tinha ninguém mais fora a família, já quase todo mundo, pelo menos com a primeira dose, enfim, vamos fazer um velório. Acabou sendo um velório da minha mãe também. Claro. Porque eu cheguei lá com meu irmão, e aí era o irmão dela, né, meu tio Nonô. E aí todo mundo vinha falar da minha mãe, assim. Aí, para mim, me fez bem, assim. Porque eu não tinha... parece no dia dela era eu, meu irmão, nossas esposas e só. Aí eu virei para o meu irmão e falei, cara, hoje é o velório da mamãe, né? E aí me fez muito bem, assim, receber esses cumprimentos. E aí todo mundo lembrou dela. Aconteceu o que eu achei que aconteceria. A sua mãe era muito figura, sua mãe não sei o quê. A sua mãe era incrível. A sua mãe uma vez fez um negócio para mim, aí aparece um monte de história que você nunca nem ouviu. É verdade. A sua mãe foi muito importante para mim. Eu vi muito disso, de como então minha mãe era realmente. O meu pai era um cara muito massa, mas não era essa pessoa tão bondosa assim. Fazendo uma crítica familiar aí, normal. Não, ele era um sujeito, aquele famoso sujeito correto. Meu pai, a correção em pessoa, né? O cara assim, super correto, mas ele era na dele. Tipo, você aí, eu aqui. A minha mãe não, se ela te conhecesse, ela já queria ir na sua casa, já queria cozinhar para você, já queria saber quem era seu filho. Se você espirrasse, ela já tinha um remédio para te dar, já tinha uma receita, enfim.
A coisa é o espírito dela, né? Maternal e o ao mesmo espírito tempo dela. generoso que a pessoa tem. São Generoso é uma pessoas que estão assim. palavra... São pessoas. Porque sempre fala, o cara é generoso, mas são poucos que são de fato, né? É aquilo que se entrega, está preocupado com a vida dos outros e até menos com a sua própria vida. Generosidade dá trabalho. Dá Pois trabalho, generosidade. E aí a gente são raras figuras, né? Que tem uma preocupação com os outros. E eu espero honrar isso dela, assim. Espero muito honrar. Você fez uma canção para ela já? Desculpe a indelicadeza. Eu não fiz uma canção para ela, mas tem uma homenagem a ela no disco novo, que até o Jardim Macalé canta para mim no disco novo. Eu já posso falar do disco? Pode falar, aqui você não tem um roteiro organizado aqui. Vamos falando, vai misturando tudo. É que assim, são 2 discos, né? Aí tem uma espécie de didatismo, assim, até, que eu estava muito interessado em fazer um disco dialogando muito, entre aspas, várias aspas, com o funk, com esse funk carioca tão atacado, tão cheio de preconceito em relação a essa música. Obviamente que eu não fiz um disco de funk carioca, obviamente que não é minha praia, mas tem toda um pensamento sonoro que esses moleques e essas meninas fazem que me interessa muito, que são uma coisa que remete à música contemporânea erudita, que eles estão falando de andamento, eles estão falando de tessitura, eles estão falando de grave e agudo, eles estão falando em BPM, eles produzem sons em copos, em qualquer objeto, depois manipulam no computador. Tem uma coisa sonora que me encanta muito, tem um negócio que eu fiquei muito na cabeça. E, obviamente, eu sou um cancionista, eu não ia fazer um funk carioca porque ia ser meio ridículo, mas eu fui com esse pensamento de fazer um disco. E aí esse pensamento sonoro acabou virando colagem, acabou virando sample, acabou virando outra coisa, mas com esse pensamento onde o som mandasse. Então, esse disco se chama O Nós, que é um disco de uma única faixa de 32 minutos, onde as coisas vão acontecendo. As coisas são 9 canções, e aí essas 9 canções estão no outro disco, que eu estou chamando de disco irmão, ou disco siamês. Alguma hora, eu não sei se porque eu arreguei, eu não sei se porque eu achava que precisava explicitar, eu queria mostrar para as pessoas que aquelas músicas eram canções que eu compus no violão e que elas tinham harmonia e melodia, apesar daquela bagunça absurda que o disco Nós elas estão. Então, eu lancei também junto o disco Aquele Nenhum. O disco Aquele Nenhum são as 9 músicas, voz e violão. Em estado original, tipo, estado original. Então, eu brinco que você pode escolher o seu, né? Eu brinco que o Nós é para jovens e o Aquele Nenhum era para pessoas. Eu vou gostar. E se eu, como eu que gosto dos dois, aí, como é que eu fico? Então, isso é só uma provocação. É porque, sei lá, os meus sogros já me disseram que gostam mais do Aquele Nenhum, e eu falei, claro, entendo, tá tudo certo, não tem problema. Então. Eles gostam porque é mais tradicional, digamos assim. Por quê? Né? Porque é voz e violão. E porque você ouve a canção, porque não tem nenhuma interrupção, não tem nenhuma coisa te enchendo o saco, coisas acontecendo. Então, eu lancei esses 2 discos no mesmo dia, no dia que eu completei 50 anos de idade. E eu brinco que são discos siameses. E eu adoro quando alguém me diz... Eu comecei com o disco voz e violão e fui para o disco loucão, que já virou... O adjetivo dele é o disco loucão. E aí, eu não sabia mais se as músicas eram as mesmas ou não. Aí, depois de ouvir o disco loucão, eu voltei para ouvir o outro disco voz e violão. Só que aí, eu ouvi ele de modo diferente já, porque eu já estava tomado pela escuta do outro. Para mim, quando isso acontece, é quando a minha imaginação, quando deu certo. Deu certo. O Juliano Gomes, que é o crítico de cinema e que escreve sobre os meus discos muitas vezes. Eu li aqui o texto dele, bem legal, um elogio. Ele fala uma coisa, ele fala uma coisa que o disco acontece entre eles. O meu disco está entre um e outro, está entre os fonogramas. Eu adoro essa ideia, né? E quando alguém me diz isso... Compromisso em não ser um só. É o texto. Exatamente. Então, é isso. Aí o Nós
para além dessas 9 faixas que eu... E uma coisa interessante de dizer, tem uma canção que eu compus durante a pandemia, que é a canção que dá título, é o Aquele Nenhum. As minhas 2 parcerias com o Clima, as melodias eram muito antigas, que estavam aqui sobrando no meu computador sem letra, e ele botou letra só agora, em 2020. E todas as outras, as músicas com o Nuno e com a Alice, são canções de épocas muito diferentes, compostas sob desejos e sob pensamentos muito diferentes. Então, a minha tese, que até virou uma série de programas para o site do Instituto Moreira Salles, onde eu falo sobre a música popular do século XXI, e que eu digo que a minha tese da minha geração, da turma da qual eu faço parte, das pessoas que foram chamadas de nova MPB, que começou a fazer música no século XXI, o som é muito importante de tudo. Muito mais do que a harmonia, do que a melodia. A harmonia e a melodia estão lá também, mas o modo como a gente grava... Por quê? Porque a gente foi alijado da indústria musical, as tecnologias de gravação se democratizaram, a gente passou a conseguir fazer um disco, não precisava mais da indústria. Isso mudou a música brasileira. Isso foi dar lá nos discos do Caetano Veloso, foi dar nos discos da Gal, foi dar no disco da Elza, e Jardim Macalé, e por aí vai. Então, o Nós é uma espécie também de, didaticamente, de modelo. Olha só o que acontece quando você pega uma canção voz e violão e coloca bicho, coloca sample, coloca a sua filha tocando piano desafinado, pede para sua filha gritar, a Olga fez tudo isso, pede para ela gritar e põe ela lá. Eu botei o celular, os joguinhos de celular que ela gosta, ela grava, ela gravou e botou. Eu coloquei o Jardim Macalé dizendo que ia dar errado. Eu coloquei som de bicho, eu coloquei som de gato, eu coloquei som de máquina. E o mais que eu fiz foi recortar todos os meus discos anteriores. Todos os samples são de discos anteriores que eu recortei, inverti, colei de novo. E isso é a base sonora desse disco. É quase como um trabalho de artes plásticas, né? O sujeito faz colagens da própria... Então, tem trabalho, vai fazendo colagem, né? Tem essa piada interna comigo, né, Colibri? Os meus amigos músicos, eles falam que eu faço música de artes plásticas, porque eu não tenho uma formação musical sólida. Eu toco meu violão lá, aprendi a tocar direito, tenho orgulho dele. Acho Aquele Nenhum um disco super bonito mesmo, de violão e voz, mas eu não sou músicos que nem Tiago França, Marcelo Cabral, Rodrigo, nem não vai ser nessa vida. Só que eles gostam muito das minhas invenções, então eles chamam assim, isso aí é artes plásticas, né? Eles chamam de... E esse disco meu, acho que é o disco mais artes plásticas de todos. Então. Faz parte do seu estilo, né? E aí, para voltar à pergunta, fez uma música para sua mãe, é que é o seguinte, além das 9 faixas que estão no Aquele Nenhum e que elas estão em O Nós, eu fiz 2 regravações. Uma homenagem para minha mãe. Eu regravei uma canção da Emilinha Borba. A Emilinha Borba era a grande ídola dela, né? Então, eu regravei uma música de um compositor que se chama Peter Pan. E o Luiz Fernando Viana me disse que era marido da Emilinha Borba, um alagoano. E é curioso porque a Emilinha Borba tem um repertório todo mais balançado, né? A Emilinha Borba era a das marchinhas, né? E o Se Queres Saber é um samba-canção. E o Luiz Fernando Viana me disse que era do marido dela, que era um compositor de samba-canção. E aí, numa conversa que eu tive com o Jardes, por telefone, eu estava dizendo que para ele... Porque eu fui conversar com ele, eu já falo dele, porque eu queria que ele participasse do disco fazendo outra maluquice. Mas aí ele pegou... Peter Pan, eu conheci o Peter Pan, figuraça! Aí ele perguntou que música que eu ia cantar. Eu falei, vou cantar essa aqui. Ele pegou o violão e começou a cantar. Eu falei, Jardes, você, além da maluquice que eu vou pedir para você fazer, eu quero que você grave ela. Ele falou, mas eu não posso ir no estúdio. Eu falei, não, Jardim, é em casa, é no celular aí. No celular? Ele falou, mas você é muito louco, hein? Eu falei, tenho que puxar. Eu tenho que puxar. E, então ele gravou Se Queres Saber. Legal. A Nana Caymmi também não gravou essa canção? Gravou lindamente. Lindamente, dela foi tema de novela. Que a mulher matava o cara, matava a mulher. É uma desgraça, assim. Eu me lembro. E a outra homenagem é uma homenagem ao meu pai, onde eu cantei Aos Pés da Cruz, porque Aos Pés da Cruz, música de
Zé da Zilda e Marino Pinto, um dos maiores sucessos do Orlando Silva, que era um dos grandes ídolos do meu pai. É a primeira memória musical que eu tenho na vida, assim. É o meu pai lavando louça e aos pés da Santa Cruz você se ajoelhou. E eu me lembro disso muito, em nome de assim, Jesus. muito. E aí eu falei, cara, vou gravar essa música pro meu pai. Aí eu resgatei uma gravação minha e dele, quando eu comprei o meu gravadorzinho, que eu tenho um gravadorzinho assim, desses tipo Zoom, né? O meu irmão tinha ido a Nova York, e aí eu falei, traz um gravador para mim desse, que era super barato, né? Comprando lá. Aí meu pai era muito bravo, assim, né? Ele era muito assim, sério, assim. Ele não era sério, mas ele falava bravo, assim, né? E ele falou assim, e seu irmão trouxe o gravador? Eu falei, trouxe, quer ver? Cadê? Aí eu peguei o gravador e já gravando, né? E aí eu já comecei a gravar. Tá bom. Falei, não, fala aí alguma coisa. Tá gravando. Ah, tá gravando? Tá. E é bom? Falei, é bom. Aí eu falo assim, canta alguma coisa. Ele falou, não tô cantando mais, não. Falei, canta alguma coisa. Ele falou, não tô cantando nem mais para comprar fiado. Meio melancólico, assim, né? Nem mais para comprar fiado. Aí eu falei, canta. Falei, canta aos pés da cruz, que era a música que eu lembrava dele. Ele, aos pés da cruz. Aí ele dá uma risadinha, assim. Ele, não, estou desanimado, tal, não estou cantando. Aí eu falei, nem lavando louça, que era quando ele lavava. Ele falou, não, nem no banho. E aí eu canto para ele. Aí eu inverto, peço para ele cantar, ele não canta. É uma gravação de 15 anos atrás. Que legal. Então, ali, tem uma homenagem ao seu pai e à sua mãe lá, perfeitamente. E eles saíram ontem no jornal, assim, porque teve uma matéria que o Luiz Fernando Viana escreveu. E aí a foto é uma foto que o Luan fez minha, e aí o Luan Cardoso fez uma foto que nem eu e você aqui. Eu ia enquadrando aqui em casa, ele pegava a máquina da casa dele e tirava a foto. Aí tem um altarzinho aqui para os dois, né? Tem uma fotopintura da minha mãe, né? Lembra aquelas fotopinturas? Que legal, foto, depois que bacana. pintava. E uma foto do meu pai com o Jamelão, o outro dos grandes ídolos dele. Legal. E aí estão os dois ali. Aí eu brinco que, se eles estivessem vivos, a minha mãe ia ficar numa alegria louca, ia ligar para a família inteira que ela tinha saído no jornal, e o meu pai não ia dar a menor bola. Ia implicar, falar, por que você pôs isso? Qual é? Nada. Ela ia achar lindo. Ela gostar e ele ia reclamar, talvez. Né? Ele não ia dar bola. Aí me pergunta assim, você acha que eles iam gostar do seu disco? Eu falei, não, meu pai ia detestar, e ele ia falar para mim, e a minha mãe também não ia gostar. Ia adorar. Não ia gostar, mas ia dizer, ai, adorei, meu filho, adorei, tá super bonito. Que é o jeito né, o jeito da mãe dizer de forma né, simpática, sutil, de sempre agradar o filho, não vai brigar mas com então, muito legal. O Onóis tem isso, tem a ver com 50 anos, é uma espécie de disco retrospectiva, são canções de muitos anos, tem meu pai falando, tem uma homenagem para minha mãe que acabou de morrer durante a feitura do disco, o disco não estava pronto ainda, essa ideia da homenagem até veio por causa da morte dela. Então, esse disco é um disco mesmo de... Eu costumo ter uns discos na carreira que eu sempre digo assim, que é um marco, assim, tipo, agora mudou. Então, o meu disco duplo era isso. Eu vinha de 2 discos de samba, aí eu lancei um disco duplo de rock, Jardim Macalé, psicodélico. Aí eu fiz mais 2, eu acho. Aí eu fiz o Barulho Feio, que até então era o meu disco mais experimental. Agora ele virou quase um disco de bossa nova perto dele. Virou muito conservador até. Agora virou conservador. Então vamos fazer o seguinte. E agora é esse. Agora acho que é um novo marco. Agora eu não sei o que virá pela frente. Um outro marco, que você é um inquieto, você é um inquieto. No finalzinho do programa, então nós vamos fazer combinado, já combinamos, né? A gente vai botar o Aquele Nenhum, né? Do disco Aquele Nenhum, né? E vamos botar um trecho, se você vai nos permitir aqui um corte, né? Porque são 30 e tantos minutos, a gente vai botar do Onóis o comecinho do Macalé falando, né? Isso vai dar errado e tal, e minha música, você cantando. A gente vai botar essas duas. A gente faz um mix aqui, uma loucura também, como proposta pelo próprio autor, que é você, de botar o Aquele Nenhum e o Onóis no finalzinho. Legal. A gente toca em dose dupla no final. Fale.
E eu conto a história do Vai Dar Errado. Eu conto a história do Vai Dar Errado. Então, a gente foi no finalzinho, porque agora a gente vai passear um pouquinho pela sua discografia, que também, de certa forma, tem a ver com o trabalho novo, que você está recortando coisas e repensando o que você fez. Você faz balanço assim? Daqui a pouco você vai responder. Dos 50 anos, parou para agora eu vou fazer um balanço do que eu já fiz, a minha vida, o que eu vou fazer. Daqui a pouco você vai responder isso, mas antes a gente vai ouvir Será que ela é feliz? Será que ela é feliz? A música sua é com o Nuno Ramos, do disco Calado, o álbum Calado de 2004, faz tempo. Fala um pouquinho dessa canção para a gente ouvir agora, nesse passeio discográfico que nós vamos fazer. Então, você me fez a pergunta, você faz um balanço? Cara, quando eu fiz 40 anos, passou meio batidão, assim. 50 anos, eu acho que eu já esperava ficar pensando sobre isso, porque metade já foi, né, Colibri? 50 anos, metade já foi. Eu que já passei, posso te dizer. Tem uma frase bacana que se não me engano, um cara um cara da salsa, que eu vi uma entrevista dele, dessas figuras de música que eu sempre pego documentários, os malucos assistem, ele começa com uma frase que depois eu descobri que o Mário de Andrade falava isso também, que eu tenho mais passado do que futuro. Quando ele fez um balanço, né, que o cara já estava com 60, 70 anos e tal, ele falou, olha, eu tenho mais passado do que futuro. Então, e depois eu peguei um texto do Mário de Andrade que ele faz um balanço da vida, falando que tem mais passado que futuro, e é muito lindo também esse texto do Mário de Andrade. O Abu recitou, tem na internet isso. Massa. O velho Abu Janra lá recitou esse trecho muito legal. Fala. Eu vou dar uma de otimista aqui, é mais um desejo do que uma previsão. Eu tenho o mesmo de passado, eu tenho de futuro agora. Opa! 100 anos. Eu não estarei aqui para comemorar com você, mas vou aplaudir de onde estiver. Vou aplaudir lá. Você vai sentir o meu, né? Uma coisa assim, um clima. Vamos ouvir então. Fala dessa canção, por favor. Então, mas aí eu fiz uma espécie de balanço muito por causa também da morte da minha mãe também. Claro. Agora, o vídeo que a gente vai assistir ou já assistiu? Não, vamos assistir. Ainda não falei roda aqui. O vídeo que a gente vai assistir faz parte de um projeto que eu fiz com o Luan Cardoso, que eu ganhei lá o edital, fui um dos contemplados do edital da Aldir Blanc. O Aldir Blanc ainda deixou esse legado para a gente, né? Que legal. Esse edital foi importantíssimo. Muita gente voltou a trabalhar por causa desse edital, movimentou toda a cena da cultura brasileira, né? E a despeito do nosso governante, né? Ele não queria, não foi ele que aprovou, mas enfim. A gente fez um trabalho super bonito, dirigido pelo Luan, que eu revi o repertório de todos os meus discos até anteriores a esse, e a gente foi usando locações da cidade. Então, o Calado, que é o meu primeiro disco, foi todo filmado num apartamento lá no Copan, porque eu tinha uma história do Copan, que eu tinha feito um clipe lá em 2000 e nada, 2004, eu tinha feito um clipe que eu filmava do Edifício Itália, do outro lado, não, Edifício Itália não, do Hilton, do Hotel Hilton, do outro lado da rua, olhando o Copan, assim, meio janela indiscreta, tal. Sim. Então a gente pegou e fez esse disco lá. E assim por diante, a gente foi fazendo cada disco, sempre voz e violão, o repertório do disco, em lugares da cidade. O Cão a gente fez numa construção que o Fernando Viegas, que é da Escola da Cidade, descolou para a gente. A gente filmou na Escola da Cidade, a gente filmou no centro de São Paulo, no lugar onde eu captei o som quando eu fiz o Barulho Feio, filmou no ateliê do Nuno Ramos, meu parceiro artista plástico, porque quando eu lancei o disco No Chão Ser um Chão, eu era assistente dele, então muitas canções tinham feito lá. Então, assim por diante, a gente foi filmando cada disco numa locação, então ficou um trabalho super bonito, muito bem produzido, muito bem filmado pelo Luan, e aí acabou que virou uma retrospectiva, virou um balanço. Foi muito legal para mim, por exemplo, tocar o repertório do Calado 15 anos depois do seu lançamento, e algumas canções feitas há 20, né, antes dele. E eu, assim, muito imodestamente, achar que elas seguram a onda até hoje, que elas têm relevância até hoje, que elas são grandes canções até hoje, que elas são bonitas e que, mais importante ainda, que elas falam com hoje. Foi muito curioso ver letras
sob agora a pandemia, tomarem outra perspectiva. Parece que eu estou falando da pandemia, muitas vezes. Então, eu assim, fiquei orgulhoso da obra que eu tenho, fiquei orgulhoso que é uma obra que é como diria Jadis Macalé, é um fracasso retumbante do ponto de vista do sucesso que as pessoas imaginam que seja o sucesso, né? Aquele sucesso da mídia, aquele sucesso que a gente acha que é o sucesso. Desse ponto de vista, é um fracasso retumbante, com muito orgulho, mas com muito orgulho também eu vi que eu tenho uma obra que tem não sei quantas canções gravadas e que elas continuam vivas e que elas vão se transformando e vão virando outras coisas. Então, sim, eu fiz um balanço mesmo desses 50 anos com esses discos, com essa série. Essa série está no meu canal do YouTube, se chama Agora é Minha Voz. Legal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu ia botar uma só, Será que ela é feliz? Sua e do Nuno Ramos. Vou botar também do álbum Cão, de 2006, Por um Dia e Nada Mais, sua e do Clima, tá bom? E a gente vai botar as duas, então. Na sequência, fazer uma dose dupla, já que estamos na vacina, a gente precisa ter dose dupla. Então, sei lá. Roda! Será que ainda está sozinha? O vento diz ainda é minha. Olho nos olhos, sou nas linhas da mão. Será que é mesmo essa mulher? Será o amor? Será que é feito uma noite quando o dia chega e cega devagar? Ó, noite diz, será que ela é feliz? Será que o meu lugar eu nem preciso procurar nos olhos nua ou nas minhas mãos? Será que some com a maré? Será o amor? Será que é? Será que volta quando o vento sopra devagar? Ó, vento diz, será que ela é feliz? Onde penso ser o único profeta, amor, me chamam legião. Corre entre os teus dedos como um líquido concreto em tuas mãos. Tens a mão pequena, tens pequena mão. Quem dera fosse essa tua estúpida razão. Vives do que
foge, pois não tens o que guardar. Como guardar se tudo escapa? Onde vês areia em teu deserto, amor? Eu sou de pedra e sol. Nunca em teu desejo a forma certa, amor, que tem um nome só. Ouve ao menos essa profecia: guardarás a luz do dia por um dia e nada mais. Colherás na areia, quem me dera, a pedra sólida e a estrela dessa terra, onde penso ser o único profeta, amor, me chamam legião. Corre entre os teus dedos como um líquido concreto em tuas mãos. Tens a mão pequena, tens pequena mão, quem dera fosse essa tua estúpida razão. Vives do que foge, pois não tens o que guardar. Como guardar se tudo escapa? Onde vês areia em teu deserto, amor? Eu sou de pedra e sol. Nunca em teu desejo a forma certa, amor, que tem um nome só. Ouve ao menos essa profecia: guardarás a luz do dia por um dia e nada mais. Colherás na areia, quem me dera, a pedra sólida e a estrela dessa terra. E estamos de volta com o Rômulo Frois. Rômulo Frois, ele é cantor, ele é compositor, ele é produtor, claro que é produtor também, toca o seu violão, canta e faz música para as outras pessoas também, que pedir encomendas. E Pai também da está fazendo Olga. Pai da Olga, né? Marido da Alice Coutinho, Coutinho, né? Que tem compositora. compositora, que faz também grandes letras com o Rômulo, e o Rômulo está seguindo aí, segurando essa barra, né? A história da sua mãe muito triste nesse momento, mas você fazendo homenagem a ela na sua obra e fazendo um balanço dos 50 anos. Além do balanço musical, que você já falou, a gente vai ouvir ainda mais alguns álbuns, tem mais 4 álbuns, né, para a gente ouvir aqui. A gente faz em dose dupla para aproveitar mais as canções aqui, vai ser mais legal. Você faz um balanço assim, também do ponto de vista, o que você pretende na carreira, assim, não só do lado musical, se você pensou em mudar de país, por exemplo, tem uns caras que estão meio com o saco cheio do Brasil, pensam em mudar. Tem uma turma que foi para Portugal, muitos músicos, gente, né, que eu conheci vão para Portugal, outros procuram sair, acham que o caminho que está difícil. Você mesmo escreveu aqui, eu li em algumas das coisas que eu falei, inclusive aqui na rádio, até parece que você estava ouvindo o que eu estava falando, que o homem que odeia a arte, odeia a cultura, odeia a educação também, é difícil, né, para o artista conviver com uma coisa. Como é que eu vou, né, me sentir num país que tem um chefe da nação... Que não me quer, né, Colibri? Que não me quer, né? A gente não serve para eles, né? O Colibri, enfim, como eu falei lá atrás, né? Primeiro eu estava esperando a pandemia passar. A pandemia nunca mais vai passar na minha vida. Nunca mais, já era. Já não vai passar. Já não passou. Minha mãe morreu, não passou. Daqui a 10 anos minha mãe morreu no coronavírus. A Olga vai estudar na escola dela lá, não sei quando. A pandemia de 2020, ela vai dizer na sala de aula que a avó dela morreu.
Então, é muito triste tudo assim. Eu estou com muito medo, a palavra acho que é medo, eu não sei o que vai acontecer. É muito, sim, incerto. Eu nunca pensei em sair de São Paulo, quanto mais do Brasil. Nunca passou pela minha cabeça. Eu não sou um cidadão do mundo, eu sou um cidadão da minha casa, dos meus amigos. Eu adoro os meus amigos, eu tenho poucos amigos. Eu não vejo meus amigos há 2 anos. Eu não tomo uma com meus amigos há 2 anos. Eu sou muito da bolha. Agora, o conceito da bolha, para mim é ótimo, é perfeito. Eu tenho os meus amigos, os meus parceiros, a minha família. Eu não sou assim, não quero fazer turnê internacional. Eu quero gravar meus discos, produzir outros artistas, que eu adoro produzir outros artistas. E, enfim, então, mas agora eu tenho uma filha de 5 anos, né? Eu não sei. Você quer sair do país, cara? Talvez eu deva, talvez eu precise. Eu, nesse exato momento, essa declaração eu dei para o Luiz Fernando Viana, porque ela é um desdobramento de outra, porque eu estou, nesse exato momento, trabalhando com o Nuno Ramos, meu parceiro, que fez uma série para o Sesc e também tem um apoio do Instituto Goethe, que ele chamou de A Extinção é para Sempre. A Extinção é para Sempre são 7 trabalhos, são 7 trabalhos multilinguagens. Tem gente da dança, da música, do teatro. O Nuno está fazendo teatro, cinema, dança, música, tudo ao mesmo tempo agora. Já estreou 2 trabalhos. Eu estou nesse exato momento, nesse final de semana, estreia o segundo. E tem esse desejo um pouco não, muito, de revide, de produzir arte, e de produzir arte total, e de produzir arte como dá. Claro que a gente está em condições boas, né? Nosso famoso Sesc, mas ainda assim é tenso, porque estamos no meio de uma pandemia, estamos saindo de casa. Toda terça-feira que todo mundo testa, é sempre uma tensão, se alguém vai estar... Mas a gente achou que tinha que ir, que tinha que ir para a rua, que tinha que produzir isso. Os trabalhos vão sendo estreando meio ainda sem estar feito direito, mas é uma espécie de reação, porque, como diz o Nuno, essa até é uma frase dele, eles detestam arte, eles detestam cultura, eles não dão conta desse negócio, por isso que eles odeiam tanto, porque eles não dão conta. Eles não fizeram um livro, eles não fizeram não tem um produto cultural. Beleza, a gente é, sei lá o que a gente é, né? A gente é comunista, a gente é pervertido, a gente é transviado, a gente é, sei lá o quê, drogado, a gente é tudo isso. O nosso antigo, que durou sei lá quanto tempo, ministro, que não era ministro, secretário da Cultura, dizia que ia fazer uma arte predominantemente brasileira. Não fizeram nada. Eles não têm um disco para mostrar, não têm um livro, eles não têm nada para mostrar. Nada. Poderiam ter um projeto, né, Romulo? Podia ter um cultural. projeto. Então mostra aí, faz uma mostra de cinema patriótico. O Inominável dizia que queria ver filmes sobre o Santos Dumont, sobre o Duque de Caxias. Então faz esse filme aí, quero ver como é que é. Como é que vocês filmam? Faz um disco aí, faz um disco sobre a família brasileira, como é que é? Faz um samba sobre a família brasileira, escreve um livro para a juventude, eles não... Nada, não tem nada. Então eles odeiam. Não, o projeto deles é desconstruir, não é construir. É destruir. E destruir. Então eles pegam o que tem, porque eles acham que tem tudo ideológico, que o Rômulo é comunista, que não sei o que, não sei o que lá, então eles querem destruir isso e não estão preocupados em construir. A ideia é destruir e esvaziar a cultura à medida que eles puderem, assim como a educação e tudo mais. Porque tudo isso as pessoas começam a refletir, a discutir, a pensar, né? E alguns até se arrepender de ter votado nele, que é ótimo também, né? É ótimo. Não repitam, né? Não repitam. Né? Pois é. Então tem tudo isso, né? Então a gente está lá no Sesc quase como uma trupe, quase não, uma trupe, assim, gente que eu nunca tinha conhecido na vida, gente do teatro, da dança, tal, todo mundo junto, correndo riscos, porque sair de casa é correr riscos. Claro, né? Claro que todo mundo tomando muitos cuidados, mas você botou o pé no elevador, o vírus já está aí, né? Mas todo mundo tomando muito cuidado, achando que tem que fazer isso. E não é pela grana, claro que é pela grana também, mas não é a maior grana do mundo, é a grana que dá para ter, porque é muita gente envolvida, sei lá quantas. Fizeram uma conta outro dia, já estreamos um, vamos estrear outro nesse final de semana, daqui a pouco vai estrear outro, e é isso, é uma espécie de assim, vamos encher o saco desses caras, vamos fazer arte.
A quantidade de disco lançado durante a pandemia, Muito. você sabe, né? Ué, Né? Você fez um balanço aí da sua carreira, nós estamos fazendo um balanço de março do ano passado, são mais de 350 programas até agora, e a gente viu o trabalho, realmente, todo mundo lançando disco, lançando produções e criando parcerias, que é muito legal isso também, e até se reinventando, que é a palavra, né, que quase todo mundo repete, se reinventar, em edições, em produções, grava aqui, juntando o cara que está lá no outro país, que é brasileiro, tem e parcerias, tá a produção bastante expressiva nesse momento da cultura. E a necessidade de arte é reconhecida por todos, né? Você viu a matéria que a Gibson saiu da falência e a Fender nunca vendeu tanta guitarra desde a fundação da Fender. É verdade. As pessoas estão comprando guitarra para tocar em casa, estão aprendendo instrumento. Todos os meus amigos instrumentistas voltaram a dar aula, né? Porque eles perderam o trabalho deles, né? E eles não dão conta da agenda de gente querendo... Porque além das pessoas quererem aprender o instrumento, é chique você aprender saxofone com o Thiago França, cavaquinho com o Rodrigo Campos. Então, eles não dão conta. Fazer música com o Rômulo Frois, isso aí é mais difícil, né? Isso é mais difícil. Não, eu dei uma oficina que vou repetir. Nesse mês de agosto eu repito de novo, uma oficina de letra de canção. Vou fazer de novo. Legal, foi ótimo, adorei fazer. Foi muito bom para mim, foi muito bom. Então é isso, as pessoas estão com necessidade de arte, cara. Ficou claro. E até conversar. Eu mesmo participei aqui de vários encontros remotos, também fora do programa, comentando com a turma de produção. Eles falam assim, como é que a gente pode... E estamos discutindo as redes sociais e tal, e até tem uma pergunta sobre isso para você. O papel das redes sociais, dos streamings de musicais, para onde vão, o que estão fazendo, né? Qual é o caminho, e a gente discute muito, né, com todo mundo. Eu participo lá na medida do possível com a minha experiência lá um pouquinho para passar para a rapaziada o que eu acho que pode ajudar, né? E numa questão dessa, aproveitando, já que a gente falou, e eu toquei nas redes sociais... Deixa eu só falar uma coisa. Desculpe. Sair do Brasil, né? Cara, aquela pergunta lá para trás. Sei lá, Colibri, a Alice está agitando um negócio aí para tentar um passaporte, coisa que ela nunca pensou na vida. Está lá vendo, puxando os antepassados dela para ver se não bate alguém em algum lugar. O meu eu já sei que não bate. Mas aí eu caso com ela. Cara, não vou ficar aqui no país com a minha filha se virar uma guerra civil, se virar... Eu não sei. E essa sensação de não saber é muito angustiante. Verdade. Porque, cara, alguma coisa vai acontecer. Eu só não sei se essa coisa, a força que essa coisa terá, se ela terá uma força grande para ir fechar tudo, ou se não, ou se vai ser um tiro na água, mas que o processo vai ser tranquilo, não vai nem a pau. Até parece que vai sofrer um processo de impeachment assim em massa, ou vai perder numa eleição e vai admitir... Não vai. Vai fazer então, a mesma coisa que o Trump, vai dizer que é fraude, vai agitar, vai fazer um reboliço. Assusta todo mundo. Só que aqui não é nos Estados Unidos, né? Que tem lá tem instituição firme mesmo, né? Virou só uns louquinhos lá com cabeça de cowboy e logo acabou, né? Se algo daquilo acontece aqui, não sei. Então, Colibri, quem sabe eu não vou para Portugal. Eu espero que não. Porque tem um sentimento também tão triste do que eu converso com essa turma toda fora do país. Eu tenho entrevistado muitos artistas, principalmente em Portugal, na França também. É que o cara fica meio exilado. Ele queria estar fazendo as coisas aqui, mas vê que aqui está difícil. Então fica lá, vai falar do país, mas... Né? Tem a cultura brasileira e é tão rica na música brasileira. O orgulho que se tem da música brasileira quando você vai para o exterior, é um negócio impressionante. Então, quem viveu essa experiência, eu vivi, os músicos estão vivendo, você fala assim, fora, você tem um orgulho da música, da cultura brasileira e tem vergonha do inominável, do que ele faz. Eu acho, cara, que vai demorar muito tempo. Você falou assim, será que o Rômulo vai fazer show ano que vem? Não sei, cara. Eu não sei. Aí, beleza, se eu fizer um show, talvez eu faça, porque, a despeito desses imbecis, a vacina funciona, né? Tá baixando, cara. Tá baixando.
É a Tá nossa baixando. esperança. É a nossa Se esperança. Deus quiser, vai baixar mais. Se Deus quiser. Eu não torço para dar errado, não. Eu torço para dar certo. Eu não quero que tenha terceira onda. Tem gente que torce para ter quarta onda para ele cair. Não, Deus me livre. Não, deixa ele lá. Não pode morrer gente, não. Claro, Tem isso que vacinar tudo. Não é por aí, né? Então, eu não sei como é que vai ser. A gente não sabe de o novo normal. Esse negócio é Eu também não gosto nem a palavra, eu gosto de horrível. Bom, daqui a pouco você vai responder uma questão da internet que eu coloco para todo mundo aqui, né? E eu queria saber a sua opinião. Mas a gente vai ouvir agora do álbum No Chão Sem o Chão, de 2009. Aliás, os títulos dos seus discos são ótimos, né? Os títulos não, as músicas também, né? Só o título. Não, mas título você capricha, você capricha, você capricha. A música, então, do álbum No Chão Sem o Chão, Dia Tão Cinzento, do Nuno Ramos. É só do Nuno essa canção? Sim, sim. E depois do álbum Um Labirinto em Cada Pé, de 2011, o No Chão Sem o Chão, de 2009, a música Muro, Sua e Clima, parceria do Clima. Aliás, você podia falar também desse parceiro. Vamos ouvir, então, essas duas? Quer falar um pouquinho da canção antes de a gente ouvir? Fale um pouquinho das duas. Então, vou falar mais do vídeo que estiver vendo aqui no YouTube do que a canção. O No Chão Sem o Chão eu gravei lá no ateliê do Nuno, esse ambiente inóspito que vocês verão, era onde eu trabalhei durante 16 anos e meio, a vaselina, parafina, pigmentos, breu e tudo mais. Parece um galpão de carnaval às vezes. E é o meu disco que, sei lá, me botou no mapa, digamos assim, quando as pessoas começaram a prestar atenção em mim, assim. E o Labirinto Cada Pé é uma canção que é minha parceria com o Clima, meu grande parceiro Clima, que já tem 2 discos lançados, discos incríveis, malucos, como a gente gosta, disco de artistas plásticos. O Clima é artista plástico, cineasta. Também vai estar com a gente nesse projeto de revide a esse governo lá no SESC. Ele vai fazer um dos trabalhos também. Então, são 2 canções de 2 parceiros muito importantes para mim, que é o Nuno e o Clima. E a canção Muro foi filmada na Escola da Cidade, na Faculdade de Arquitetura aqui do centro de São Paulo. Beleza. E o Dia Tão Cinzento foi filmado aonde? Que a gente vai ver o vídeo, vamos ouvir a canção. No ateliê que fica no bairro do Cambuci, no Baixo Cambuci. Baixo Cambuci. Então vamos rodar agora Dia Tão Cinzento e Muro. Roda! Dia tão cinzento, voz que vem no vento, nota que eu não quero escutar. O meu andar é lento, vai pelo apartamento, samba que eu não quero cantar. Volta para mim, saia já daqui. O nosso amor morreu porque me escolheu pra ficar assistindo até o fim. Coisas que eu fiz, gente tão feliz. Outro dia vem e daí. Quem me batizou com ouro, fogo e sol, quem me prometeu ser feliz. Luz, mas ninguém viu. O pássaro cantou
uma dança, não adianta fingir, não dá pra mim. Porque me escolheu pra ficar assistindo até o fim. La la ya, la ya, la ya. 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 Bate essa cabeça contra o muro e vai. Do outro lado tem um dia feito de beleza e de alegria, mas nunca será a semana inteira. Bota na peneira, quero ver passar. A malha dela é muito fina, mas a luz do dia ela deixa entrar. Só deixa entrar a luz do dia. Um dia desses não se esquece mais. Quem chama, quem me chama, tem o dia da besteira. Se tem preguiça na ladeira um ó. Só faço samba, só faço samba. Bate essa cabeça contra o muro e vai. Do outro lado tem um dia feito de beleza e de alegria, mas nunca será a semana inteira. Bota na peneira, quero ver passar. A malha dela é muito fina, mas a luz do dia ela deixa entrar. Só deixa entrar a luz do dia. Um dia desses não se esquece mais. Quem chama, quem me chama, tem o dia da besteira. Se tem preguiça na ladeira um ó. Só faço samba, só faço samba. Bate essa cabeça contra o muro e vai. Do outro lado tem um dia feito de beleza e de alegria, mas nunca será a semana inteira. Bota na peneira, quero ver passar. A malha dela é muito fina, mas a luz do dia ela deixa entrar. Só deixa entrar a luz do dia. Um dia desses não se esquece mais. Quem chama, quem me chama, tem o dia da besteira. Se tem preguiça na ladeira um ó. Só faço samba, só faço samba. Bate essa cabeça contra o muro e vai. Do outro lado tem um dia. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. E estamos de volta com Rômulo Frois, meus amigos. É isso aí, cantor, compositor, produtor musical e também agora está fazendo discussões pela internet a respeito da nossa cultura. Eu queria que você fizesse uma reflexão sobre a seguinte questão. Nós somos ou não reféns da internet, da questão das plataformas digitais, porque como não tem show, o artista tem que lançar tudo na plataforma digital, tem que botar no YouTube. Esse programa mesmo está sendo transmitido pelo YouTube, tem que botar no Deezer, no Spotify, etc. e tal, e recebe uma 0, não sei quanto, você que vai me dizer. E é pouca coisa, e não tem por onde, né? Tem que fazer isso ou é isso mesmo. Como é que você faz essa reflexão? A palavra é pesada, somos reféns ou não? Refém, enfim, refém.
Eu teria a opção de não botar o disco lá, né, digamos, mas aí eu seria ainda menos ouvido do que eu já sou, né? Essa questão. Então, nesse sentido, é um certo refém mesmo. Tem, né? Agora, esse número eu vou te dizer, como é que chama isso? É uma sequência decimal. Tem um Dízima termo para isso. periódica. É uma dízima periódica, 0,0. Mas assim, quando a Elza Soares gravou A Mulher do Fim do Mundo, que é uma canção minha da Alice, lá no Spotify dela, lá, não sei o que tal lá, quando bateu em 1 milhão de plays, a música tocou 1 milhão de vezes. Hoje em dia ela já está lá, sei lá quantos, nem sei. Depois eu posso ver aqui, mas já deve estar uns 20. Mas quando ela bateu 1 milhão, eu não Você sou falou, intérprete, né? tô rico, você falou. Tô rico. Então, aí é o seguinte, eu não sou intérprete, porque eu tenho a minha versão do Mulher do Fim do Mundo, que é a minha música mais tocada, mas é 50 mil, não é 1 milhão. A minha versão. A versão da Elza, quando bateu 1 milhão, eu, enquanto autor, né, aí dessa cifra periódica aí, tem muitas pessoas. Tem o intérprete, que ganha a grana dele. Tem o atravessador, o cara que põe nas plataformas. Porque eu, pessoa física, tenho isso ainda. Eu não posso botar minha música, eu tenho que ter uma agregadora que coloca lá. Aí a agregadora ganha uma grana, aí a editora que eu editei a música ganha uma outra grana, o Spotify ganha uma grana e os autores ganham uma grana. Eu e a Alice, no caso. Quando deu 1 milhão de plays, eu ganhei R$35 e a Alice ganhou outros R$35. Então, este é o número do Aí vocês foram Spotify. na padaria e não deu para pagar a conta. Não deu para pagar, porque a gente frequenta padaria chique, né? Não é padaria gourmet, né? Não pagou meu misto quente, a minha vitamina mista. Então, é isso. Isso é uma discussão. Isso é uma discussão que rola muito, que obviamente não é para mim, é lá para o Jay-Z, para o Neil Young, que tem lá a plataforma dele, que paga melhor. Não vou fazer propaganda. Enfim, podia fazer, né? Mas já fiz. Não, enfim. tem aquela Bandcamp, o pessoal dos rappers que estiveram aqui, me falaram que paga um pouquinho mais justo. Paga não sei. melhor, Aqui a gente pode falar, você fica tranquilo. Mas, assim, essa é uma discussão lá para o cara do Radiohead, porque, assim, imagina assim, vamos dizer, então, que 1 milhão de plays é R$35. Esses caras têm 100 milhões de plays. Ajuda o artista aqui a fazer a conta. 100 vezes R$35 dá uma boa grana já. Não dá uma boa grana. Não, pouquinho, pouquinho, mas é em dólar, né, que eles recebem também, né? Eu vou usar a calculadora, porque o artista aqui dá 100 milhões vezes 35. Dá R$35 mil. O cara tocou 100 milhões de vezes. E deu, assim, é ridículo. Mas não é em dólar, desculpe, só um pouquinho mais eu pensei, porque é em tá dólar. Bom, pode ser em dólar. Né? Mas mesmo assim é pouco. Vamos arredondar para 100 mil. Ele tocou 100 milhões de vezes, ganhou 100 mil. Então, esses caras estão putos. Eles que estão tentando mudar. E tem altas discussões de associações de música. A UBC, a qual eu sou filiado, tem altas discussões internacionais para pagar melhor. Agora, enquanto isso não se resolve, eu não posso não estar lá no Spotify. As pessoas têm que... E aí tem a burrice do programa, que o meu disco Ó Nós, que é um disco de 35 minutos, como ele não tem divisão de faixa, lá sai como single. Mas eu aprendi, Colibri, a não brigar com o sistema, cara. Eu uso o sistema. Como é que é? Na época do MySpace, botei minha música no MySpace. Tinha uma época que era muito interessante botar o disco para download gratuito. Eu fiz muito isso. Mas você vai dar seu disco de graça? Eu falei, cara, o meu nome vai rodar, as pessoas vão se solidarizar comigo no sentido que artista massa, que libera a sua música, e elas vão no show, que aí sim eu vou ganhar dinheiro, quando elas forem ao show. Então, era uma estratégia de divulgação. Isso eu tinha matérias no jornal. Eu sei, mas agora não tem show, Romulo, e aí? Não, e imagina alguém se alguém quer baixar disco para o computador, né? Ocupar o seu computador com memória. Então, o streaming
é o que há, cara, é o que há. Aí não tem show, então fica muito difícil mesmo, fica muito difícil. Porque as lives, elas não se mostraram rentáveis para um artista como eu. Foi só para ajudar a cabeça. Eu fiz muitas lives retrospectivas também o ano passado, tocando os meus discos. Foi só para aliviar a minha cabeça, para aliviar o meu contato com o outro, mas as lives continuam sendo para os grandes artistas, os grandes que já tem patrocínio e tudo mais. Exatamente. Então, é um negócio sem fim. Eu já vivo essa vida há 20 anos, pelo menos. É que eu pensei uma vez, eu fico provocando vocês, artistas aí, músicos, compositores, se não era possível um caminho da canção brasileira ter um próprio streaming, ou que isso é muito caro, que isso não dá, porque eles ganham dinheiro com a música brasileira também, né? E agora, se a gente tivesse o nosso próprio streaming, Made in Brasil. Estou imaginando uma revolução. Você quer comandar essa revolução, Colibri? Eu vou com você, companheiro. Eu vou com você. Eu só não sou capaz de comandar. Não, mas porque você sabe que na história da música... A ideia é ótima. Pois é, mas já estão me derrubando na ideia aqui no Nascedor, dizendo que é muito caro, que você é maluco, que isso aí não vai acontecer e tal. Teve um momento na música brasileira, alguns momentos, né, que os artistas que vendiam muito disco, eu estou falando dos anos 70/80, ali um pouquinho, mais dos anos 70, pensaram em adquirir uma gravadora, porque a Rosenblit estava lá falida, lá, que tinha uma fábrica de discos vinil lá no Recife, e muitos pensaram em fazer uma cooperativa, né, que tem essa experiência foi feita no cinema, o Night the Artist, que o Chaplin fez lá para trás. Bom, enfim, tem várias experiências. Que os grandes vendedores de discos na época, que eram da música popular brasileira, iam se unir e ter a sua própria gravadora. Eu falei, nossa, isso aí vai ser uma revolução. Não rolou, as majors tomaram conta, as majors perceberam o movimento, pagaram o passe de cada um, virou passe de jogador de futebol, só para fazer. Teve cantora que recebeu uma Mercedes só para ela começar a pensar em assinar o contrato com determinada gravadora, isso lá para trás. Então, né? E aí as grandes corporações majors de fora da música mundial perceberam isso, esse movimento, e já foram ali, né, aliciar os grandes e tal. Não rolou. Não sei se houve um aliciamento, estou exagerando, mas houve uma remuneração para esses caras, porque teve músicos que saíram, cantores, você sabe de quem eu estou falando, vários, né? Que receberam, assim, como se fosse jogador de futebol, luvas. Além de você, o Rômulo vai assinar com tal gravador, eu ainda vou dar para ele uma Mercedes e mais um adiantamento para ele comprar um apartamento para Alice e para Olga, né? Sim. Seria. Sim. Rolava muito. Então, rolava muito isso. Então abafou esse movimento. Aí depois alguns selos independentes apareceram e não deram certo. Então, mas então foi meio frustrante isso. É uma indústria, né? E é um monopólio. Exato. Eu comecei a minha carreira, a indústria ia morrer, né? Que é a virada dos anos 2000. A internet apareceu e um moleque pegou a tecnologia do MP3 e falou assim, cara, dá para compartilhar a música. Bicho, eu lancei 2 discos, ninguém falava da minha música. Eu só falava de download, só falava de pirataria, porque era um assunto, a indústria ia morrer. Falava assim, você não quer ir para a gravadora? Você não precisa ir para a gravadora? Você nunca tentou ir em gravadora? E eu falava com orgulho, claro, vou fazer o quê na gravadora? Eu gravo meu disco aqui, eu compartilho no MySpace, eu conheço o meu... Essa era a revolução. E a indústria morrendo, Só que, cara, indústria não é indústria à toa, né? Aí a coisa dá a volta, o streaming se estabelece e, bicho, eles agora estão milionários de novo. E eles dominam, a Universal, a Sony e que tais, que dominam as plataformas. Ganhando do Rômulo, só que agora não é um catálogo de 100 artistas, é um catálogo de 3 milhões de artistas. Isso, e é muito maior. Inteiro, dando centavos para eles. Porque houve um estudo também sobre o quanto as majors ganharam com os artistas brasileiros. Eu estou falando dos artistas brasileiros. Sim. E muitos se iludiam porque recebiam o advance, como eu cheguei a falar aí agora, né? Como fosse luvas e tal. Então o cara recebeu o advance, mas não tinha...
você não sabia quantos discos você tinha vendido. Isso. Então, eles te davam advances, mas você vendia o dobro do disco que era relatado ali, né? Muito que era mais, subnotificado, uma mania brasileira. Subnotificado. Não, e aí os caras ganharam dinheiro pra caramba com os músicos brasileiros. Por isso que eu sempre imagino da nossa força, né? Da cultura brasileira, da música. E quando o Lobão finalmente conseguiu numerar o CD, aí o CD acabou. Porque o Lobão sofreu fake news. Não, o Lobão, que foi abduzido e agora está arrependido, espero que ele esteja arrependido mesmo, tomara. Ele sofreu altas fake news, o Lobão, na época. Diziam que cada artista ia ter que assinar de próprio punho cada CD. Quando eu me lembro disso. Aí falava assim, como é que a Maria Bethânia vai assinar 1 milhão de cópias? Ela vai cair a mão dela. Não sei o que tal. Naqueles tempos... Eu sei que você falou, estou acompanhando. Nós fizemos uma grande entrevista na revista Caros Amigos, você lembra? Na revista Caros Amigos, lembro. Com o Lobão, nos tempos que o Lobão era gente fina, depois ele mudou. Não sei o que aconteceu com ele e tal. Ele estava ligado às rádios comunitárias, ele estava ligado a essa questão básica. Ele começou a lançar produtos nas bancas, que era um caminho para quebrar. Que era incrível. Incrível ideia. Lançou o Vanguard e outros tantos. Cachorro Grande. Exato. Então, ele estava cheio de ideias e propostas. Aí, sei lá, aí depois mudou tudo. Enfim, mas são tentativas, né? Como tiveram essa da Rosenblit, selos independentes, um montão, né? De selos independentes, e aí, mas eles tinham que, estava sempre com a distribuição, caía na mão das grandes e voltou, Colibri. Agora voltou. O que eu fiz? Então não temos jeito, essa revolução não vai rolar, né? Nós vamos ficar brigando. Eu e você aqui. Eu acho que a revolução, a minha, pelo menos, ela é minúscula, ela é caseira, ela é doméstica, ela é assim. Eu acabei de lançar um disco absurdo do ponto de vista, de qualquer ponto de vista. Da indústria, eu não teria lançado mais nem a pau um disco de 32 minutos, tudo errado. Então, isso é uma revolução. Eu posso lançar. Esses artistas que você falou aí, mais do que eles lançarem o disco na própria fábrica, tinha gente que não conseguia gravar disco porque não era eleito, não era contratado e não gravava disco. Ficou aí, muita gente à margem, muita gente à margem. Marginalizado, e amargurado e ressentido. Claro. A minha geração não teve isso, pôde fazer. E aí, o que eu fiz ao longo desses 20 anos de carreira discográfica é que eu tenho os meus amigos, eu tenho a minha turma, eu tenho a minha gravadora, que é uma gravadora, a YB Music. Ela é uma gravadora. Nosso querido Maurício Talhari. Maurício Talhari, nos moldes da independência. Então, eu tenho o meu sistema que eu criei a muito custo e eu sobrevivo desse sistema. E quando a rua está aberta, eu produzo disco de outras pessoas, eu faço um show aqui, outro ali. Eu tenho uma vida que eu não vou comprar minha casa, mas nem ferrando, não vou comprar com o que eu ganho hoje. E o modo de vida que eu gosto de ter, que é comer bem, beber bem e ter uma vida massa, e daqui a pouco dar uma escola massa para minha filha, eu não vou comprar a minha casa. Mas é uma vida que me bastava, é uma vida que me permite, por exemplo, ir na padaria comer o tal misto quente a R$35, porque ninguém vai me encher o saco. Rômulo! Ninguém sabe o que é o Rômulo. Dane-se. Mas você está fazendo a sua parte. Importante é isso. Para mim bastava, assim, e eu digo assim, não é conversa mole, assim, isso aí é ressentido, não é. Tem a ver com ressentimento, tem a ver com, cara, se liga que você é de uma outra época da indústria, de uma outra época da história da música brasileira, talvez não, certamente, e quem me disse isso muito tempo atrás é o saudoso Carlos Eduardo Miranda. Sim, quando eu fui atrás dele na Trama, que era uma gravadora que tinha dinheiro, não sei o que e tal, verdade. E ele me disse assim, velhinho, a música que você faz, não, você não é daqui, não. Ele tinha uma arara gigante, com um monte de roupa, assim. Você vai vestir aquelas roupas ali, você vai, não sei o quê, porque era uma indústria. Tinha que vestir uma roupa, tinha que fazer um clipe e tal. Ele falou assim, eu vou te levar no lugar, que é o seu lugar. Ele falou assim, se você vender 1 milhão de cópias, que eu acho que você não vai vender, você vai demorar uns 50 anos para vender 1 milhão de cópias e tal. Então, eu vou te levar no lugar. Ele me levou na YB, me apresentou a Maurício Talhari, a Trama
não existe mais. Até hoje eu lanço o disco pela YB. Então, o Miranda era esse cara da intuição muito aguçada. Ele não tinha também a hipocrisia do mercado. Ele sabia que o mercado era assim, cruel exatamente. nesses aspectos, né? Então, Mas a gente sempre tem um sonho, né? A gente é sonhador que imagina. Na época eu achei que era... Eu fiquei ofendido, assim. Falei, pô, mano, queria a trama, queria dinheiro, queria, sei lá o que, o apartamento, e ele me mandou para esse lugar. Mal eu sabia que ele me mandou para o lugar certo, o lugar mais importante da minha vida, e eu desenvolvi a minha carreira e eu aprendi... falando em balanço, né? Comigo mesmo, cara, você é importante, você faz uma música importante. Na época, eu nem imaginava que eu seria o produtor da Mulher do Fim do Mundo e que eu comporia uma música para Jô Soares, e eu nem sequer podia imaginar que eu viraria parceiro e amigo de Jardim Macalé, meu grande ídolo. Então, eu tenho uma carreira consolidada. Agora, ela não é um sucesso estrondoso do ponto de vista financeiro, não é nem a pau, e do reconhecimento... Esse reconhecimento bobo da fama, também não. Agora, o reconhecimento pelo que me interessa, que é a minha música, que é vir aqui no programa do Colibri, que é ter matéria escrita pelo Luiz Fernando Viana, esse reconhecimento eu tenho. E isso está tudo bem para mim já há alguns anos, quando eu trabalho. Quando chega a pandemia e que o trabalho acaba, aí sim... Quando chega esse imbecil e que começa a trabalhar contra mim, quando chega as pessoas que falam que eu mamo na teta dos governos, não sei o quê, que eu sou um comunista, quando a figura do artista, que é o que eu sou, vira uma pessoa não grata, e aí são democráticos, né? Eles não estão só falando dos grandes artistas, é de qualquer artista, é do artista pequeno também. Essa declaração aí que eu dei que saiu no jornal... Eu que espere, já chegou gente me xingando porque saiu no jornal, né? Então, aí é difícil. Aí, essa minha vida que estava legal, estava ajustada, eu estava fazendo o que eu queria fazer, eu ganhava o dinheiro que eu precisava, sem grandes luxos, a pandemia complicou tudo. E aí é difícil. Mas você está... eu acho que sem ressentimento, como você falou, o importante é que você está fazendo a sua parte, e muitos artistas estão nesse mesmo caminho que o seu, e eu acho que estão fazendo um trabalho de resistência. Isso é importante. Como a gente aqui, que uma rádio que toca música brasileira que não tem jabá, é o trabalho de resistência, ou não? Perto das outras. Há muitos anos. São trabalhando. Então, cada um faz a sua parte aqui. A gente tem que se virar, tem que fazer o que é possível e lutar. E, claro, temos que sonhar em ter o streaming brasileiro, sem pensar em alguma coisa. Mas se isso vai ser possível. Você vai ser o comandante desse streaming brasileiro. Vamos ver. Eu me filio a ele. Eu já sou Pronto, só. Tá feito. Vamos ouvir. Então, vamos ouvir umas duas aqui a mais. Agora estamos na hora de ouvir Um Labirinto em Cada Pé. Não, já ouvimos Um Labirinto em Cada Pé? Já ouvimos. Então vamos aqui o Barulho Feio, de 2014, que é Poeira, da Mariana Aidar com o Nuno Ramos. Depois entra o Barulho Feio mesmo, você e o Nuno Ramos. E aí você está na Praça da Sé. Não é isso aí? Que toca o sino da Praça da Sé. Blim, blim, blim. Aí você vai lá com o violão e tal. Com uma cena tristíssima atrás de mim, acho que até a gente enquadrou pouco, que era uma cena, Colibri, porque a pandemia, a gente gravou isso em fevereiro, eu acho, a pandemia rolando e uma multidão, uma população inteira morando na Praça da Sé, na frente da catedral, enfim, retrato do Brasil. E a canção, olha só, que eu estava falando lá atrás, que me dá orgulho, é uma canção de 2012, o disco é de 2014, mas a canção é de 2012. E ela diz assim: ninguém cantará, ninguém filmará, ninguém pintará, ninguém ressuscitará, ninguém lembrará de mim. É uma canção de agora, está falando de agora, desse momento de agora, e com aquele cenário. Quando eu fui gravar, porque eu fui na Praça da Sé pelo seguinte: esse meu disco Barulho Feio, eu gravei um áudio da rua e eu botei esse áudio dentro do disco. Então, você ouve o disco, tem um áudio de fundo rolando. E eu fui da Praça da República, da saída do metrô da Praça da República, até dentro da Catedral da Sé. Eu fiz esse percurso. Então, a gente, para esse vídeo,
para essa série do Agora é Minha Voz, da edição do Barulho Feio, a gente percorreu o caminho de novo que eu fiz. Quando eu cheguei lá em 2012, na Praça da Sé, óbvio que tinha morador de rua, tinha, mas, bicho, não, nada se compara com a tristeza que eu vi agora. 9 anos depois. População de moradores de rua, um número incrível. Abandonados. Isso aí. Então vamos ouvir Poeira e Barulho Feio, as duas canções, e depois isso do disco Barulho Feio de 2014, depois do álbum O Disco das Horas, Quinta Hora. Você quer falar do Quinta Hora? Você não falou do Quinta Hora? Fala aí. É o meu disco mais recente, era o meu disco mais recente, 2018, e eu filmei num prédio, o Fernando Viegas também, que descolou também, estava tendo uma exposição de um artista que chama Thiago Benucci, no prédio, porque essa série, que chama Agora é Minha Voz, também tem uma relação com a cidade de São Paulo, né? Então, o Copan, a Praça da Sé, o centro da cidade, o Ateliê do Nuno no Cambuci, e esse é o Mirante do Vale, que é o prédio mais alto de São Paulo, do lado do viaduto Santa Efigênia, que eu, aos 14 anos, frequentava uma escola de desenho que se chamava Escola Cândido Portinari, e eu passava todos os meus sábados o dia inteiro nesse prédio. E aí, depois de muitos anos, eu vou lá e gravo o Disco das Horas, e é um episódio super bonito, porque esse meu disco se chama o Disco das Horas, as faixas são primeira hora, segunda hora, terceira hora, quarta hora, até a 13ª hora. Então, a gente filmou olhando para fora e você percebe a hora passando lá fora de São Paulo. São Paulo, vista de cima, é linda. É muito legal, morrer. Inclusive, aquele desenho da Santa Efigênia, muito linda. É que nós somos paulistanos. Você é de que bairro, Romo? Sou do Imirim. Do Imirim, você nasceu no Imirim. Eu nasci na Moca. E o bairro mesmo aqui, os bairros de São Paulo, né? E tem hoje esse negócio do drone e tal, você vê visto de cima, né? É muito legal também, você vê o desenho dos prédios e até das construções, né, da Santa Efigênia, aquele que é muito bonito no viaduto, né, dá para ver. Então a gente gosta de São Paulo, tem que mostrar São Paulo em todos os bairros. Né? É lindo em si mesmo, mas também é lindo porque de cima a gente não enxerga a miséria. Né? É verdade. Enxerga só a arquitetura, né? Aí, e tem aquele sambista que diz que vista assim do alto, mais parece o céu no chão. É isso aí. Aquele senhor Paulo, né? Aquele senhor Paulo. Então vamos nessa. Vamos ouvir então. Roda! Poeira os olhos dentro d'água, poeira as coisas que eu mostrava. O bicho, a casa, a ponte, a asma, o teu brinquedo dentro d'água. Levanta os olhinhos pro céu. A rosa também sofre e chora. Quem tem o que eu te dei agora? Manhã da manhã lá fora. Licença pra me esquecer. Licença que eu dei, sonhei. Um rio sem eu, rio ninguém. Um rio que eu te dei. Não sei dizer, não sei. Barulho feio, tem gente no meio, de ponta cabeça, a minha cabeça. Bicho sem dono, sofro sem sono. Cadê todo mundo? Será que no fundo, gaiola de ouro, canário sem choro, dentro do quarto, pássaro preto, vida sem gosto, não te quero mais, mas os animais lambem meu rosto, mente pra mim, mas não mente pra mim, me diz a verdade, fica à vontade, pele de cobra,
coxa de atriz. Fui infeliz, sou eu quem te diz. Ninguém cantará, ninguém sofrerá, ninguém pintará, nem publicará, ninguém filmará, ressuscitará, ninguém sambará, ninguém lembrará de mim. Laia, 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 laia. Tomo o metrô, tô no shopping sem dó. Tá aí meu gogó, é só pra você. Me pega aqui dentro, você vem no vento. Não quero você, invento você. Tô cheia de ódio, quebrei o agogô, criei a serpente, furei o meu bumbo. Porém lá no fundo ouvi de repente toda essa gente, lá 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 lá. Um cara de sorte, quem é que me morde? Pessoa esquisita, frase esquisita, amor sem futuro, por isso ele é puro. Tô dentro de um corpo, procuro outro corpo, meu corpo é jardim, um sol só pra mim, na veia da noite, no umbigo da noite, carícia total, um cara legal, ninguém cantará, ninguém vai chorar por mim. Laia, 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 laia. Agora não há mais tu, nem eu, misturadas nossas formas só sabem rir. Essa é tua coxa feita de piche e alcatrão, e eu virei esse barro sonoro, esse samba subterrâneo, esse chão com canção. Ouve, ouve. Agora não há mais tu, nem eu, misturadas nossas formas só sabem rir. Essa é a tua coxa feita de biche e alcatrão, eu virei esse barro sonoro, esse samba subterrâneo, esse chão com canção. Ouve,
Estamos de volta aqui com o Rômulo Frois, aqui na reta final. O Rômulo Frois está completando 50 anos de idade, 35 anos de carreira, 20 só de trabalho solo, né, da discografia dele, que a gente passeou por aqui. A gente vai ouvir agora no finalzinho os 2 discos que ele lança simultaneamente em plena pandemia. Um que é Aquele Nenhum, e o outro, Ó Nós. E a gente vai ouvir trechos dos 2 discos, né? A gente falou aqui da sua história. Antes do... Agora eu vou lembrar, né? Antes de começar a carreira solo, você tinha uma banda, Losango, como que é? Losango Cac. Como que era? Losango Cac. Losango Cac. Que não tem gravação, que eu achei que tinha gravação dessa, não sei por que achei que tinha, não. Tem 2 CDs gravados e lançados que eu escondo de todo mundo. Eu nunca coloquei na internet. Nós vamos lançar na rádio para te sacanear. Reza a lenda que tem umas pessoas que têm e elas ainda irão me chantagear algum dia para mostrar. Não, eu tenho assim, enfim, eu tenho orgulho de ter lançado eles. Claro, faz o começo de tudo, pô. Por que não? Só que é um negócio muito pré-tudo, assim. Eu brinco que é um sub-Legião Urbana. Eu cantava muito parecido com o Renato Russo. Eu queria ser o Renato Russo. Eu tinha uma banda cover do Renato Russo na escola. Só que eu não tinha a caneta dele, né? Então eu fazia as letras. Tinha umas melodias interessantes. Já tinha um pensamento musical querendo coisas mais... E tinha um parceiro muito massa, que é o André Ferrarini, que era um cara incrível, um guitarrista maravilhoso que a vida não deu conta dessa vida que eu estava falando antes, que é uma vida mais parnasiana, Exato. Uma vida sem muitas ambições financeiras. Ele foi viver a vida dele, ganhar o dinheiro dele, construir a família dele e nunca mais fez música. Isso tem questão, muitos casos assim, né? Pensando bem, eu faço uma comparação com jogador de futebol também. Que o cara para encarar mesmo precisa ter um sacrifício em vários momentos. Aí o cara fala: não, mas eu vou continuar estudando, vou continuar sendo advogado, vou jogar bola, vou ser músico. Tem uma hora que não dá certo isso, eu tenho que assumir. Não dá certo. Muito difícil. E acho até que ele assumiu de um modo tranquilo para ele, enfim, era um grande guitarrista. Então são 2 discos que eu lancei. Losango Cac já tinha uma mitideza, né? Eu sempre fui metido. Era um poema do Mário de Andrade, que se chama Lembranças do Losango Cac, que eu musiquei o poema, tive a manha de musicar o Mário de Andrade. Obviamente que eu nunca pedi autorização para ninguém, porque eu era totalmente amador, e roubei o nome do poema, do Losango Cac, até onde, se eu me lembro, que eu fui pesquisar, era como ele via um membro do exército, ele encarava como um losango caque, da cor caque do uniforme. Não sei se é isso mesmo, mas na época eu lembro, o que é losango caque? E losango caque acho que era um poema ou um livro anterior. Então é ele lembrando de um poema que ele havia escrito. Mas, enfim, o que eu considero como marco discográfico é o meu EP de 4 músicas de 2001, que é quando o Clima compõe comigo. Eu trabalhava, na época, eu tinha sido assistente do Nuno, né? O Nuno é artista plástico, eu tinha feito a Bienal de 94 com ele, e aí passou a Bienal, o Nuno não tinha grana para me manter como assistente, mas ele percebeu que eu precisava trabalhar, que eu era bancário, Colibri, eu era bancário, aí eu pedi... Quer falar o banco ou quer omitir o nome? Eu não posso falar o banco porque ele faliu. Não por minha causa, mas... Você fazia o som lá dentro. Banco Mercantil de Descontos. Nossa, Mercantil de Descontos. O famoso BMD. Até no episódio Barulho Feio, eu toco uma música em frente ao BMD, do lado do Banco Sudameris, que também não existe mais, que era onde meu pai trabalhava. Então, eu trabalhava no Banco BMD e meu pai trabalhava no Banco Sudameris. Eu fiz uma música ali. E aí eu saí do banco porque eu queria ser desenhista, né? Então eu pedi para eles me mandarem embora para eu pegar o fundo de garantia. Aí eu gastei meu fundo de garantia trabalhando com o Nuno, porque eu trabalhei de graça para ele. Aí ele entendeu que trabalhar de graça para mim era uma aposta muito grande. E ele falou: cara, é o seguinte, eu não tenho grana e tal, mas eu te arrumo um trampo. E o Nuno me arrumou um trampo quando passou a Bienal. E o trampo era de uma produtora de cinema. Aí quem eu conheço na produtora de cinema? O Clima, que era diretor. Na época não existia cinema comercial,
o nosso outro grande amigo, que é amigo do Inominável, né? O Fernandinho, tinha acabado com a Embrafilme e o cinema brasileiro tinha sido interrompido. Então, eu trabalhei com Hector Babenco, com Beto Brant, com Fernando Meirelles, tudo fazendo propaganda de margarina, propaganda de café em pó. O cinema virou publicidade. A O2 era de publicidade, não fazia filme. O cinema virou publicidade. A gente fazia cinema em 35 milímetros, só que era propaganda de margarina. E eu conheci o Clima nessa hora. E aí o Clima, a gente, na hora, bateu o santo. Ele estava lá sem querer, né? Porque ele não queria... Ele não tinha estudado cinema para fazer propaganda de margarina, né? Tinha estudado para fazer os filmes dele. Então, a gente logo se ligou. Ele já era artista plástico, aí ele descobriu que eu era assistente do Nuno. E ele falou, pô, você tem uma voz bonita, tal. E eu falei, eu componho. Ele falou, pô, manda uma melodia para eu fazer uma letra. E ele fez uma letra. E aí a minha música mudou. Qual foi a primeira, patamar, então? Né? Qual que foi? A primeira está nesse EP, que está nas plataformas de streaming, que eu subi só o ano passado, que foi quando fez 20 anos. Se chama Corpo Vazio. Uhum. Corpo Vazio. E aí o Nuno, aí eu estou lá no ateliê, aí volta, o Nuno ganha dinheiro, porque é isso, eu estava lá fazendo propaganda de margarina, meio também triste. Aí o Nuno descola uma grana para fazer uma exposição grande, retrospectiva, na época. Você não quer vir aqui trabalhar comigo? Agora eu tenho dinheiro. Eu falei, quero. Aí voltei para trabalhar com o Nuno. E aí, nas pausas, violãozinho ali, sujo de tinta, ele nunca dava bola. Aí um dia eu toquei Corpo Vazio. Ele, de quem é essa música? Eu falei, é minha. A letra é sua? Eu falei, não, a letra é de um cara que chama Clima. Tal. Ele falou, pô, letra boa, hein? Você tem alguma melodia aí sem letra? Eu falei, não tenho, mas eu faço. E aí pronto, o núcleo que dura até hoje, Rômulo, Nuno e Clima, se formou nessa época. E se formou pelas letras, assim. Depois eles fizeram música sozinho. No disco do Clima tem uma coisa raríssima, que é música dele e letra minha. Então... Depois teve a parceria com a Alice, tua mulher também. Aí ele chegou também mais para frente. Eu já nem me lembro qual era a pergunta inaugural. Não, a gente está fazendo um balanço aí. O Losango Cac. Começamos. Eu estava pegando lá nos primórdios. Começou com o Losango Cac, aí vai vindo a história. O Losango Cac, eu tenho carinho por causa do André Ferrarini, tenho carinho porque foi a primeira vez que eu ouvi minha voz gravada, que é uma... Quem nunca fez isso é uma revelação. Você fala, minha voz é assim. Então, foi legal. Mas eu não vou botar na internet, porque só seria uma curiosidade. Você só vai lá, quando você vier no estúdio depois da pandemia, o ano que vem, tudo certo? Aí você faz um som lá, você faz leva lá o guitarrista que mudou de vida. Isso seria legal. Faz uma brincadeirinha. Com ele. Então, o que eu marco como estreia discográfica é esse EP, que tem 4 músicas, 3 delas têm letra do Clima. Esse aí eu assino embaixo. Esse é 2001. E agora, 20 anos depois, estamos lançando aqui Aquele Nenhum e O Nós. E eu quero que você fale um pouquinho, porque a gente já falou um pouquinho no começo, que a gente falou sobre esse projeto. É um projeto que tem algumas músicas, quase todas estão nos 2 discos, só que no O Nós tem algumas diferentes, né, que não estão no... Quais são? Você já falou, mas só para repetir. Tem duas regravações. Tem uma regravação de Aos Pés da Cruz, de Marino Pinto e Zé da Zilda, homenagem a meu pai, e uma regravação de Se Queres Saber, do Peter Pan, do repertório da Emilinha Borba, que é uma homenagem para minha mãe. Fora isso, os ruídos todos que estão por baixo, por exemplo, tem uma das faixas lá que está rolando, eu acho que é a faixa Aquele Nenhum. No disco Nós tem a faixa Aquele Nenhum. É complicado, gente, mas uma hora vocês entendem. Aí a faixa Aquele Nenhum está rolando, de repente ela é interrompida por uma faixa do disco Barulho Feio, que se chama Cadê? Então, Cadê está lá também, que é uma música do Cabral, do Marcelo Cabral e do Clima. Pronto. Fora isso, tem samples que eu não vou dizer. Revelar, mas tem lá
Então você Tem tem um que entrar samba. lá na internet, assistir, ouvir de uma cacetada só 30 e tantos minutos do Ornóis. Passa Passa rápido, rápido, você porque toma um tem muito cafezinho e vai acontecimento. ouvindo. Toma um E cafezinho e vai ouvindo. tem muito acontecimento, tem muito É acontecimento. legal. Tem uma coisa, por exemplo, Colibri, que eu já botei por causa desse trabalho do Nuno. A gente está fazendo um trabalho lá nessa série que se chama Extinção é para Sempre. Nesse fim de semana, inaugura no site do Sesc Vila Mariana, vai ser transmitido. Desculpa, não é nesse fim de semana, a gente está gravando esse programa, enfim. Vejam depois lá. No site do Sesc, do YouTube, está lá o trabalho. Se chama Desastres da Guerra. Entre muitas coisas que esse trabalho tem, uma das coisas é uma partitura, que, na verdade, é uma escrita em braille, é um texto que foi traduzido, foi transcrito para a escrita braille, e percussionistas tocam. Então, a escrita braille vira partitura de percussão. E o Igor Caracas, que é um músico incrível, não sei se já viu aqui no seu programa, convide ele. Não, boa ideia, vamos trazer. Um músico cearense, está me ajudando nesse trabalho, para mostrar para a gente como seria. Ele escolheu, sei lá porque ele escolheu, porque ele é uma pessoa muito boa. O Igor também é dessa categoria, pessoas boas e de coração enorme e tal. Ele escolheu tocar I Love You. Então, ele escreveu em braille I Love You e I Love You. E tocava, né, a partitura, para a gente ver o que era isso. E aí, eu estava em pleno processo do disco, já coloquei o Igor lá. Incorporou. I love you. Se eu estivesse fazendo o disco, eu fui incorporando coisas ao longo. Legal. Se eu não tivesse terminado o disco e você falasse alguma coisa aqui, eu já ia roubar, já ia botar no disco. Bom, então a gente vai fazer no finalzinho aqui, agradecer o teu trabalho aqui, né? Sempre a sua presença aqui, virtual mesmo. Depois da pandemia, né? O ano que vem, se der tudo certo, a gente vai estar junto. Você vai tocar o Losango Cá, que você vai fazer um som ao vivo com a gente também, levar os amigos, tantos que você produz, que você indica aqui para a gente, né? E a gente também acompanhou aqui o Guilherme Held outro dia. Ele participou até na entrevista com o Marcalé, você viu, né? E agora a gente vai tocar, a pedido meu, além do Aquele Nenhum, do disco, digamos, normal, voz e violão, disco normal. Normal não é, mas é não é bem normal, é mais ou menos, quase normal. Então, Aquele Nenhum a gente vai tocar, e a meu pedido eu vou botar aqui, e com a autorização do dono da bagaça, como dizia o outro, né? O A Nós, eu vou botar minha música. Essa minha música de quem que é a autoria? É sua? É minha e do Nuno. E do Nuno. Então, que é quase uma canção manifesto, assim. Quase de onde vem a minha música. Aí o Nuno sai elencando, vem do batuque dos bois, do ruído, legal. Do não sei o que e tal. Eu acho muito legal também essa referência sobre a origem dos sons e do estilo do próprio artista. Então a gente vai ouvir Aquele Nenhum, do Rômulo Frois, depois minha música do disco All Nós, que a gente vai tocar um trecho, né? Não dá para tocar os 30 e tantos minutos, mas um trechinho do minha música, depois a gente vai dar um fade e vai terminar. E eu quero dar um fade aqui, dando aquele abraço virtual ao Rômulo Frois, saúde para a Olga, para a dona Alice Coutinho, para toda a turma que está trabalhando com você nesse projeto também, de discussão. Precisar de mim, você pode contar comigo para a gente fazer um agito aí com a turma, provocar os artistas para fazer o streaming nacional. Eu estou dentro. Eu posso só falar uma última coisa? Diga, Romulo, você fica que quando você soltar aí a música, quando a pessoa dá o play lá, vai aparecer o Jardim Macalé dizendo vai dar... esqueci de falar isso. O Rômulo, o companheiro, o Rômulo, vai dar errado. Essa é uma história muito antiga minha, e que eu acho que mostra muito o que é a vida da gente, e eu acho que a gente precisa muito dar errado de novo, dar errado como deu ali naquela época que o ministro tinha Ministério da Cultura, e o Ministério da Cultura era o Gilberto Gil, e que as pessoas entraram na universidade, e que as pessoas começaram, né, a ter uma vida melhor. A gente precisa muito voltar a dar errado como naquela época. Vai ser muito difícil para a gente durar, mas é uma história do Macalé que eu acho que define muito a minha música. Em 2006, eu lancei o Cão,
E eu, muito fã do Macalé, eu fui num show do Sesc dele, aí eu consegui, vi os programadores que eram meus amigos, eu fui no camarim. Aí aquela coisa de fã chato, desculpa, gente, fã é chato, assim, mas eu não estou dizendo que vocês não possam fazer isso comigo, façam quando vocês me virem e tal. Mas você acabou o show e tem sempre alguém querendo e tal. Nesse caso, eu era o chato, mas continuem fazendo, porque é chato, mas o artista gosta e faz muito bem para a gente. Aí eu estava ali de chato, Macalé, você é um gênio, Macalé, a minha vida mudou para sua cara. E ele não falava nada, não falava nada, não falava nada, e eu ali pagando pau para ele, tá, ele olhando na cara assim, nem era, né? Era um barbudo assim, olhando assim e tal. Aí eu peguei, olha, esse disco aqui era o Cão, disco de 2006. Ele é totalmente influenciado por você, ele é uma homenagem a você e tal. Aí ele pegou o disco, olhou assim, botou a mão no meu ombro assim e vai dar errado. E ele falou isso em 2006. E aí o tempo passou, eu virei amigo dele, eu virei parceiro dele, eu produzi um disco dele que concorreu ao Grammy e tal. Então, esse vai dar errado. O Juliano escreve isso no Exatamente texto de o apresentação contrário. dele. Exatamente, o vai dar errado é que vai dar certo, vai dar errado ele vai dar de um jeito diferente. O Juliano Gomes, que escreveu o texto de apresentação, ele separa o dar do errado. E o dar como se entregar, o dar como, para voltar a usar a palavra lá que a gente usou, que eu usei, você usou para minha mãe, a generosidade de arriscar, de não se importar com a imagem, de não se importar com a carreira, se importar com a carreira sim, mas no sentido mais profundo e mais generoso. O dar errado é dar chance para o erro e dar chance para a aposta. E foi isso que o Macalé me ensinou. Então, a minha carreira deu tão errado que um disco meu se abre com o Macalé dizendo para mim isso. Ou seja, minha carreira deu muito certo. E eu espero muito que o Brasil volte a dar errado novamente. Perfeitamente, porque... entendemos. Beleza, Romulo, abração para você, saúde mais uma vez e até a próxima a gente se encontra aqui, né? Vamos batendo papo e vamos trocando figurinhas, que é muito legal conversar com você. Muito e parabéns por esse lançamento muito duplo no momento da pandemia. É mais uma ousadia da sua parte, mas você é um cara que não fica quieto mesmo, tem que agitar e beleza, você está lançando. Muitíssimo obrigado pelo seu trabalho. Muitíssimo obrigado pelo seu trabalho. Muito importante para nós todos. E eu adoro o seu trabalho também. É isso aí. Abração. Tchau. Caminha depressa sem tocar o chão, aquele que pensa que ninguém lhe vê, que nunca ninguém nem ouviu sua voz. A voz que não pesa, não grita, não crê, no hino que canta na sua TV, a boca de um homem escolhido por nós. Pensa ser vidro que não guarda luz, pra ser esquecido seu rosto comum, pra ser enterrado sem honras de herói. Rói entre os dentes a sua missão de ser mais um nome aquele nenhum, que nunca ninguém nem ouviu sua voz. Pensava ele podia escapar, sumir na rotina da escuridão, sem sabedoria nem religião, mantendo a distância segura do céu, sem ver a manhã refletida no azul, no espelho quebrado espalhado no chão. Mal sabe ele, o futuro é um só, gravado nas linhas quebradas da mão, da mãe do seu pai, sua avó, seu irmão. Dorme no tempo esquecido no pó, no aniversário, naquela canção que cantam para aqueles que não dizem não. Não tem um sol só pra você, nem a escuridão
esconde a luz por você. É o seguinte, companheiro Romo, vai dar errado. Lá no poente tem cor, lá cabe um cara melhor. Lá numa ponte sem rio, um tecido sem fio, uma história de amor. Lá tinha um nome pro amor, abracadabra ou ninguém. Lá onde um cara cansado, essa chuva na cara, um cometa também. Olha como ela me vem, no chocalho, na sanfona, no cavaco, no assobio. Vem na risada das aves, vem no batuque dos bois, na turbina, no motor, no boteco, minha sombra, em cada acorde da dor, em cada minúcia da dor, mas já passou minha dor. Já que sonhei esse som, Serra da Boa Esperança, essa velha criança, onde foi que eu deixei? São só meus olhos, mas vem, são meus ouvidos também. Berra na minha memória um cometa lá fora, essa fome de alguém. Olha como ela me vem, no chocalho, na sanfona, no cavaco, no assobio. Vem na risada das aves, vem no batuque dos bois, na turbina, no motor, no boteco, minha sombra. Em cada acorde da dor, em cada minúcia da dor,